Olá, queridos! Seja bem-vindo ao canal Tá na Bíblia, confere aí, eu sou o pastor Everaldo Silva e hoje nós vamos abrir mais uma carta, a carta à igreja de Pérgamos, exatamente isso, mais uma das igrejas do livro do Apocalipse. Para você não perder nenhum de nossos vídeos, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho, aperte o sininho de notificação, porque vai nos ajudar em muito e você não vai perder nenhum de nossos vídeos. Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 12, diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habita, onde está o trono de Satanás, mas conserva o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde está Satanás habitando. A comunidade, ou cidade, ou povoado de Pérgamos, era uma cidade que era muito importante, com grandes edifícios, com grandes templos, com uma atividade de grandes edifícios, muitos templos a vários deuses, queridos? Então ali habitava o próprio trono de Satanás, trono ou estátua para Zeus, a Clepso, que era o deus da cura, a figura da serpente, além de mais, a própria estátua do imperador César, que queria ser venerado, que queria ser adorado. Não se sabe como deu início a comunidade cristã. Entendemos que o apóstolo Paulo, em uma das suas terceiras viagens, a qual ele saía em missão para pregar o evangelho do Senhor, deu início ali. Há também uma outra história que que foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, a qual iniciou a comunidade cristã na cidade de Pérgamos. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, 18, do 23 e diante, diz assim: havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nessa terceira viagem, que nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele foi a Pérgamos, evangelizou, pregou, ganhou alma e deu início à comunidade cristã daquela época. Mas a informação mais específica é essa. O povo da comunidade cristã era um povo que sofreu demais devido a grandes deuses que ali o povo venerava, devido à religião naquela cidade que era impregnada por demais. O povo daquela cidade, da comunidade cristã, eles praticamente eram excluídos do meio social. Então a vida financeira deles era uma vida bem baixa, porque eles excluíam, porque eles adoravam ao Deus vivo, serviam ao Cristo vivo, então eles eram excluídos e deixados de lado. E ali eles sofriam por demais. E o que aconteceu com um dos homens, a qual nós lemos exatamente aqui, no livro de Apocalipse, do capítulo 2, do versículo 14 em diante, que diz a própria fiel testemunha de Cristo, Antipas. Existe um relato que Antipas foi colocado dentro de um boi. Nesse boi, um boi de ferro, uma estrutura de ferro, eles tacaram fogo por debaixo, fizeram uma grande fogueira e ele foi praticamente assado vivo, a fiel testemunha morta naquela cidade. Então aquele povo cristão passava por uma dificuldade, passavam por luta, passavam por dificuldades ali, por perseguição. Então o que aconteceu no decorrer do tempo, pastor Everaldo? Existe a doutrina chamada dos Nicolaítas. Eles acreditavam que poderiam estar na presença de Deus, louvando ao próprio Criador, mas também fazendo o que o mundo tem a oferecer. Então eles começaram a pregar para o povo de Deus, a mexer com a mentalidade do povo de Deus daquela cidade, dizendo para eles que eles podiam sim participar das festivas daquele povo, eles poderiam se envolver nas festas de ano após ano que ali eles faziam para os seus deuses.
Então, o que aconteceu? Uma boa parte do grupo que ali adorava a Deus começou a se unir e a participar exatamente das festas. Então, eles estavam na presença de Deus, mas estavam também nas festas festivas do ano que ali tinha no mês, e ali eles participavam, eles somavam na mesma ligação. Então, a própria palavra do Senhor, no capítulo 2, do versículo 16, diz assim: portanto, arrependam-se. Olha só o que o próprio Deus fala. Arrependa. Se não se arrepender, logo virei contra ti. E lutarei contra eles e contra a espada da minha boca. Veja bem, querido. É o próprio Deus que está dizendo que vai fazer guerra, que vai guerrear contra aqueles que estão influenciando o povo de Deus, o povo santo, o povo que já foi pregado, que recebeu a palavra do Evangelho. E ele está dizendo que vai fazer guerra contra aqueles que estão influenciando o povo dele. Então ele fala, se arrependam enquanto há tempo. No início desse versículo, fala a respeito sobre a espada de dois gumes. A cobrança que o próprio Cristo vai fazer é cobrar ao povo de Deus, aquele povo que serve a Ele, que adora a Ele, que está na presença dEle, mas que está participando, que está somando, dando a mão para o adversário. Ele vai cobrar. Ele vai chegar em cima e ele vai aqui repreender os que estão se desviando da fé. Mas a espada é de dois gumes. Ela vai cortar também para o lado daqueles que estão influenciando o povo do Senhor. Ele vai cobrar o povo dele, ele vai cobrar a casa dele, mas ele vai cobrar lá aqueles também que estão influenciando. Então, querido, é algo muito sério. Por quê? O povo de Deus, eles já tinham um maná verdadeiro. A palavra do Senhor, eles estavam sendo alimentados pela palavra de Deus, e aí eles foram dar ouvido a secundários, eles foram dar ouvido a outras palavras. Irmão, nós temos que ficar muito ligados, porque nós temos a palavra do Senhor, nós temos o evangelho do Senhor, que é um evangelho puro, verdadeiro, que nos alimenta, que nos mantém de pé, e nós não precisamos de nenhum outro segmento, a não ser o segmento de Cristo, que é a palavra dele, a palavra que nos constrange, a palavra que nos liberta, a palavra que nos mantém firme e eficaz na fé. Então, a palavra de Deus, que o apóstolo João relatou para chamar a atenção deles, é: se arrependam, volte, porque Deus vai fazer guerra. Exatamente isso, irmão. Existe o grande maná. O maná é o próprio Cristo, é o pão da vida. Então, sendo Cristo o pão da vida, ele nos alimenta. E quem comer desse pão terá vida. Quem beber desta água, irmão, será saciado. Então não precisamos de nenhum segmento. Deus te abençoe, Deus seja louvado na sua vida. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho, vai nos ajudar muito. E que essa palavra possa chegar a mais vida, e que mais vida seja edificada e entenda o verdadeiro evangelho. Deus te abençoe e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida.